Olá, bem-vindos ao podcast Ecológica. Eu sou a Vera Colosic e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Ecológica. Este ano está a ser espetacular para mim. Eu já fiz assim um reset ótimo. Fui a um retiro na Ilha do Pico que foi maravilhoso. Foi assim muito bom para fazer um reset e para começar um ano. E foi tão maravilhoso que eu própria quero fazer lá um retiro Ecológica, que não vai ser bem um retiro, vai ser assim uma viagem de exploração, explore in, portanto vai ser assim, não só explorar a ilha, mas também explorar-nos a nós próprios e vai ser assim uma viagem de autoconhecimento com algumas atividades, com yoga, com meditação, com uma subida ao pico, que eu acho que também deve ser assim uma experiência altamente transformadora e por isso fiquem atentos a estas novidades ecológicas. Se subscreverem à newsletter são logo os primeiros a saber, portanto aconselho a fazerem isso. E nos links na bio da minha página de Instagram também, da página da Ecológica. Eu também vou oferecer um outro miminho a todos os subscritores da newsletter da Ecológica, que é um desconto de 100 euros no novo programa lançado pelo Fred Canticastro, que está aqui comigo hoje. Olá, Fred. Muito obrigado pelo convite. Queria só explicar que todos os subscritores vão também receber um link especial com um desconto de 100 euros para o Life MBA, que é o novo programa do Fred e sobre o qual vamos falar aqui hoje. Portanto, é isso. Aproveitem e vejam também assim os links nas minhas plataformas. Bora. O Fred é empreendedor desde os 20 anos, criou a Sonder People, que foi assim uma agência de sucesso logo, e depois criou a Seekers, que faz assim estes trabalhos maravilhosos relacionados com o desenvolvimento pessoal. E vamos falar agora sobre o teu novo projeto. Boa. Mas olha, Fred, antes de começarmos, eu queria te fazer uma pergunta, para falarmos aqui sobre porque tu és dos poucos repetentes no meu podcast. Muito obrigado. Sim, eu estou a fazer isto há 3 anos e, na verdade, eu acho que tu és assim o primeiro repetente. A sério? Porque eu só tive a doutora Ana Moreira 2 vezes, mas foi porquê? Porque fizemos um podcast ao vivo no âmbito do Festival Pods. Ok. Portanto, era uma situação um bocadinho diferente, foi um episódio especial. Agora, na verdade, tu és o meu primeiro repetente. Olha, nem sei o que dizer. Grande elogio, grande honra. Isso. E olha, e eu acho muito interessante isto, porque tu tens os teus cursos de desenvolvimento pessoal e agora este Life MBA. Sim. É possível ser repetente nestes cursos? Como assim? Não tipo, sabes quando tu és repetente na escola, tipo, chumbas um ano e depois passas a ser repetente. É assim, sabes, deixa-me responder essa pergunta de uma forma curiosa também, como é que eu aplico na minha vida. Há livros, não sei se te acontece o mesmo, mas eu acho que quem ouve este podcast, e este tipo de podcast são pessoas que se interessam pelas temáticas do desenvolvimento pessoal. E a verdade é que muitas das mensagens nós aprendemos à primeira, ouvimos, fazem sentido, começamos a aplicar e às vezes esquecemos delas. E então há certos livros que eu leio todos os anos. Há livros que, ou nem é todos os anos, é quando passas por uma certa situação, faz sentido ir ler aquele livro porque tu sabes que estão lá algumas mensagens que te vão ajudar naquele momento. E por isso eu acho que seja um curso, seja um programa, seja um evento, houve eventos de desenvolvimento pessoal que já fiz mais do que uma vez também. E por isso acho que é sempre bom relembrar-nos dos princípios orientadores e das bases para a vida, porque muitas vezes são as coisas mais simples, os clichês que nós nos esquecemos de viver. Pois é, e na verdade, ou seja, esta parte também do repetir, porque é possível voltar atrás. Eu acho que há uma coisa muito interessante quando entramos neste mundo, e há uma frase que me ficou muito na cabeça quando eu comecei a fazer cursos de desenvolvimento pessoal, que é: há coisas que jamais serão não vistas. Tipo, há coisas que tu vai ser impossível não veres e não notares. O que é que isso significa? Ou seja, quando tu tens algumas coisas na tua vida. Olha, imagina, quando estás no coaching e aprendes coisas como criar empatia através do rapport, não é? Que é aquela questão de incorporar os movimentos dos outros ou do mirroring. Tu às tantas já percebes, às vezes, quando há uma quebra de empatia, tu já percebes o porquê. Tipo, já não dá para não ver quando tu aprendes isso. E eu acho que isso também deve ser uma coisa que acontece muito nos teus programas. E queria muito que explicasses aqui, então, o que é este Life MBA. O que é este Life MBA? Então, isto é um programa que nós lançámos agora e que lançámos a 7 de fevereiro, portanto, lançámos ontem.
e que está aberto, as inscrições estão abertas até dia 7 de março e o programa depois começa no final de março. E basicamente criámos este programa porque eu na minha vida, acho que todos nós na nossa jornada de desenvolvimento pessoal, quase sempre a nossa jornada começa por um momento de frustração ou mágoa ou dor. A maior parte das pessoas, costuma dizer que as pessoas só mudam ou por inspiração ou por desespero, certo? Ou há algo que nos leva a acreditar que o futuro pode ser muito melhor e começamos uma jornada em direção a isso, a tal jornada do herói, que já podemos também falar e desconstruir. Ou então, e é o que se costuma dizer, a maior parte das pessoas só muda realmente quando há algo na sua vida que falha e que quebra e que leva a pessoa a pensar, pá, eu não estou disposta a tolerar mais isto, vou encontrar uma saída, vou procurar ajuda. E no meu caso começou assim. Eu tinha 22, tinha a Sonder, como disseste, faturávamos bem, era um miúdo profissionalmente bem sucedido, mas não me sentia preenchido. E havia muita frustração em mim, porque eu acho que é mau quando nós estamos mal, é pior quando não sabemos porquê. E eu não sabia porquê. E isto levou-me numa viagem ao Sudeste Asiático, tive 2 meses à procura de respostas, porque de facto eu estava muito magoado e muito frustrado. Acho que a emoção pior de todas era a frustração de não saber o que é que se passava comigo. E isto levou-me a perceber algumas coisas. A primeira coisa foi que o sistema de ensino não nos prepara para a vida. A maior parte das pessoas não tem os resultados que gostava de ter, certo? Basta olharmos para as diferentes estatísticas de saúde física, saúde mental, relacionamentos. 85% das pessoas não se sentem engaged com o seu trabalho. Portanto, nas diferentes áreas da vida, a maior parte das pessoas não está bem. E claro que todos nós temos responsabilidade pessoal e compete-nos a nós mudar. Mas se pensarmos na origem do problema, para mim deve-se ao facto de que nós passamos por uma jornada no nosso sistema de ensino em que nos ensinam uma série de competências que são necessárias para a nossa vida profissional, outras, se calhar, nem tanto, mas não nos ensinam competências de vida, competências para viver. E, portanto, a maior parte das pessoas, se eu não sei o que é que hei de fazer para gerir as minhas finanças pessoais, ou gerir o meu tempo, ou melhorar a minha relação amorosa, como é que é suposto eu fazer isso? Porque em casa também não vamos aprender esses ensinamentos por norma como deve ser, porque as nossas próprias famílias... A não sei que tenhas pais como nós, não é? Que se vamos ser incríveis, tu achas de ser incrível e eu sou esta mãe espetacular. Portanto, brincar sempre. Claro. Eu própria como mãe também estou sempre a aprender, não é? Sei, e imagina, o teu filho vai ser muito diferente por ter uma mãe que está sempre a aprender e que tem um conjunto de competências que lhe vai passar do que se tu não tivesse entrado nessa jornada. Vais ter a capacidade de criar uma criança muito melhor, vais ter uma capacidade muito melhor do que se não o tivesses feito. De certeza que Bem, já... Não sei, eu dou o meu melhor, mas não sei se depois o resultado é o esperado, mas pelo menos a intenção na jornada está lá. Sim, e faz as coisas com mais algum conhecimento de causa. E portanto, ou seja, percebi isto e eu próprio tinha 2 escolhas, acho que todos nós temos, que é ou lamentamos pelos resultados que estamos a ter e vitimizamos e culpamos o mundo exterior, porque o Estado, porque não me ensinaram isto, porque a minha família, ou então assumimos responsabilidade, que eu acho que é a única forma sã de atuar, porque o resto não leva a lado nenhum, não é? Claro. Uma queixa não move nada acontece. E pronto, assumi responsabilidade, comecei à procura, comecei a minha jornada de desenvolvimento pessoal. Desculpa, deixa-me só interromper-te para te dizer uma coisa maravilhosa que eu li ontem num livro que estava a ler com o meu filho, e que tinha uma frase que acho que é da Maya Angelou, que é o ódio já criou muitos problemas, mas nunca resolveu nenhum. Completamente. E tu estavas a dizer isso, não é? Que é Sim, tipo, estar a culpar os outros dos problemas. Sim. E não sei, é tipo, o ódio cria os problemas, mas não os resolve. Não os resolve. Exato. E há outra frase também muito gira, não sei quem é que a disse, mas era sobre ressentimento, que é ressentimento e esse ódio e essa raiva é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Exatamente. Não é? Exatamente. Tipo, só nos prejudica a nós. E pronto, e comecei à procura, tornei-me naquilo que eu chamo de um seeker, um buscador, alguém que está à procura de crescer, de evoluir, de melhorar. Daí o nome do projeto ser Seekers. E comecei a minha jornada, a primeira coisa que fiz foi começar a ler um livro por semana, nem sempre conseguia cumprir, mas dava-me o melhor, li uma carrada de livros diferentes. Comecei a ir a eventos, fui a um evento do Tony Robbins, foi assim, o meu primeiro grande evento de investimento em desenvolvimento pessoal, na altura isto é em 2017, acho eu, em Londres. Comecei a fazer eventos pelo mundo todo, fui a Miami, fui às Fiji, estive na Sardenha, cursos online, fiz 30 por uma linha. E eventualmente, eu enquanto seeker, enquanto consumidor deste mercado, enquanto alguém está à procura, comecei a sentir que é muito difícil, isto é um mercado muito difícil de navegar, porque, por um lado, o sistema de ensino tem muitas falhas, mas tem uma coisa boa que é, tu não tens que saber que precisas de aprender somas antes de fazer multiplicações, ou multiplicações antes de fazer equações. Tu és guiado nessa jornada. Tu não tens que estruturar o teu plano de aprendizagem ou a tua jornada de aprendizagem, certo? No mundo do desenvolvimento pessoal,
tens. Ninguém te diz qual é que é o caminho. Ninguém te diz quais é que são os livros certos para ler, ou os cursos certos para fazer, ou mesmo as pessoas certas para ouvir. Há imenso bullshit neste mercado, certo? E, portanto, as pessoas não sabem o que é que precisam de aprender, para onde é que podem começar, em quem é que podem confiar. E então o pensamento foi, e se existisse um único programa 360 graus, onde as pessoas fossem guiadas de A a Z por especialistas e convidados e pessoas incríveis a aprenderem os ensinamentos de base em todas as áreas da vida que não nos foram ensinados no sistema de ensino tradicional e a evoluir essas diferentes áreas, porque de facto nós, para podermos ter os resultados que queremos, temos primeiro de nos tornar numa pessoa que ainda não somos, porque se não nos tornarmos dessa pessoa, os resultados não mudam. Tentar mudar o mundo exterior sem mudar o mundo interior primeiro leva a uma grande frustração, porque não é possível, porque o mundo exterior é uma manifestação sempre do nosso mundo interior, da nossa mentalidade e das nossas capacidades. E foi daí que surgiu a ideia e o Life MBA, e só para também te explicar um bocadinho melhor, e toda a gente está a ouvir o que é o programa. Sim, exato, era isso que eu te ia perguntar. Como é que está estruturado este programa? É isso. Pronto, isto ou seja, é a origem do Life MBA. Eu criei este programa para mim, porque eu gostava de, no início da minha jornada de desenvolvimento pessoal, nos primeiros anos, ter tido um apoio diferente. Portanto, isto é um programa de 1 ano, que está dividido em 4 trimestres, em cada trimestre se aborda uma macro área da vida. Portanto, temos a saúde física e mental, corpo e mente é a primeira, depois é relacionamentos, depois é carreira e propósito e por último é finanças pessoais e lifestyle. E no total, cada uma dessas áreas tem 10 disciplinas e, portanto, são 40 disciplinas diferentes, em que os alunos são guiados ao longo do tempo. Isto é, o programa é híbrido, portanto tem uma vertente em presencial e uma vertente online. As aulas com os especialistas, todos temos 40 especialistas diferentes a guiar as pessoas por 40 disciplinas diferentes dentro destas 4 áreas. As aulas são 10 a 20 minutos por dia, que as pessoas podem fazer onde e quando quiserem, ao seu próprio ritmo. Depois temos sessões isto de segunda a sexta-feira saem as aulas, ao domingo existem sessões de mentoria com os mentores, temos alguns eventos presenciais também, a parte presencial do programa, uma vez por trimestre há um evento presencial, e temos convidados especiais que são pessoas que vêm trazer o seu testemunho, a sua experiência de vida em conversas deste género. Por acaso vais a ter uma convidada espetacular que tem um podcast, eu não vou dizer nomes, mas começa com capa, pronto, e acaba em A. Ecológica. E, portanto, tu és uma das nossas convidadas especiais e eu relembro-me, qualquer pessoa que se quiser juntar ao programa pode fazê-lo neste link com 100 € de desconto. O nosso objetivo também a nível de preço, e tu sabes como é que este mundo funciona, as coisas são muito caras. O desenvolvimento pessoal não é para a maioria das pessoas porque custa muito dinheiro, os retiros são muito caros e tudo bem, faz parte, as coisas custam dinheiro, não é? E merecem ser valorizadas por isso. E nós queríamos encontrar uma forma de criar... Deixa-me só dar uma nota aí. Se por acaso alguém que subscreve a newsletter ainda não recebeu o link com este desconto especial que é oferecido por mim, estes 100 € no programa do Fred, podem enviar um link para info@ecologica.com e nós trataremos de tudo para que possam obter este desconto. Fantástico. E portanto estava a dizer retirar. E nós quisemos, o que nós pensámos foi, não só temos que englobar as diferentes áreas, diferentes especialistas, diferentes convidados especiais, tudo num único programa em que as pessoas são guiadas ao longo de uma jornada. Ou seja, nós damos a mão às pessoas e guiamos-las ao longo desta jornada, como temos que fazer com que isto seja acessível. E por isso, o programa tem que ser rentável na mesma, certo? Mas nós queríamos condensar, estamos a falar de 400 aulas, 4 eventos presenciais, 40 sessões de mentoria, 40 conversas com convidados especiais, uma tonelada de valor num programa todo estruturado e que seria dezenas de milhares de euros se isto fosse nos Estados Unidos ou num sítio qualquer, e nós quisemos conseguir fazer isto a menos de 1000 € e pronto, fizemos as contas e conseguimos, e portanto o programa custa 995 € e para quem se juntar aqui com o teu link tem acesso a 895 € com 100 € de desconto e pode pagar em 3 prestações também, que faz com que seja, acho que é 298 € por mês durante 3 meses, o que... É assim, não é perfeito, o perfeito era se fosse gratuito e quem sabe um dia consigamos fazer isso, mas já vai dar acesso a muito mais pessoas do que daria se nós fôssemos fazer o preço deste programa com base no valor acrescentado. Claro, e é a questão do investimento em nós também, que eu acho super importante. Por isso é que, olha, eu pessoalmente, por isso é que eu também faço os meus investimentos em retiros, em tirar esse tempo para mim, nos meus cursos. Eu também tenho essa questão com, olha, esta viagem ao pico que agora vou fazer, como é óbvio que também não é uma viagem super acessível para muitas pessoas, mas é um investimento e há uma coisa que posso garantir e de certeza que também podes dizer, é mesmo transformador. Ou seja, aquilo que fica... É inacreditável. E eu digo-te uma coisa, eu tenho essa experiência, eu já fui fazer viagens em que voltei e que fui à conta e tinha 70 € na conta, estás a ver? E
mas eu não me arrependo de nada, porque é tipo, aquilo que eu ganhei em termos de valor foi espetacular, tipo, não me tirem essa experiência, para mim é mesmo... É super importante, pronto, eu acho que esta parte das experiências e daquilo que fica para a vida é mesmo absolutamente mesmo essencial. incrível. E olha, estás aqui a falar um bocadinho da jornada também. Sim. E depois há outra coisa que às vezes Sim. eu acho que quem tem tendência para se autossabotar, que é a questão do tempo, não é? Eu por acaso eu fiz um post sobre isto quando fiz o retiro no Pico, que é a dar-me tempo para ter tempo. Quando tu achas que não tens tempo, tens de te dar tempo. Completamente. Tipo, dá-te tempo. Sim. Faz essa escolha consciente. Sim. Isto é uma das coisas que vamos falar também para patronos depois no final do episódio, que é a parte do time budgeting. Sim. Porque acho que isso também é uma das coisas em que as pessoas às vezes se encostam. Ok, mas é um programa de giro, mas eu tenho lá tempo para fazer um curso de... Completamente. E aqui são 10 a 20 minutos por dia, portanto e as pessoas podem fazer onde e quando quiserem, e vamos abordar estes conceitos todos também time management para irmos um bocadinho mais à prática no Patreon, certo? Exatamente, exato. Depois fazemos um videozinho sobre esta parte da gestão de tempo, porque é mesmo uma questão de escolha, eu acho, e isso às vezes acontece quando se apresentam assim programas e dizem, não posso, não tenho tempo. E digo-te uma coisa, muitas vezes perguntam-me, sei lá, miúdos, e mesmo miúdos e graúdos até, perguntam muitas vezes, Fred, qual é que é o melhor conselho que darias a alguém com 20 anos, ou com 21, ou com 22, ou com 25? Ou pessoas que me dizem, Fred, eu tenho 30 ou 40, e qual é que é o conselho? Eu digo, invistam em vocês próprios, sempre, porque Warren Buffett diz, o melhor investimento que nós podemos fazer é em nós próprios. E porquê? Porque, e já dissemos isto aqui, mas eu acho que vale a pena mesmo repetir. Tentar mudar o mundo exterior sem mudar o mundo interior não funciona. E quando uma pessoa diz mundo interior, isto pode levar muito para o xalala, o mundo interior é uma cena muito esotérica. Não, uma cena muito prática. Quando se fala em mundo interior, são os teus recursos internos, as tuas skills, as tuas capacidades, a forma como tu encaras o mundo, a tua perspectiva. E, portanto, se tu não mudas a tua mentalidade nas tuas capacidades, não vais conseguir ter resultados diferentes, porque, como dizia Jim Rohn, que é um dos grandes pais do desenvolvimento pessoal nos Estados Unidos, nada muda se tu não mudares primeiro, e por isso investirmos em nós, eu digo-te, se eu não tivesse, depois de voltar da Ásia, começado a investir em mim, nunca na vida teria aqui neste podcast contigo, nunca na vida teria conseguido criar o Life MBA, porque sempre que nós investimos em nós, esse valor vem em retorno de forma completamente desproporcional. Não, e é um bocadinho aquela coisa, tipo, tu fazes as mesmas coisas da mesma maneira à espera de ter resultados diferentes. Exatamente. E é tipo, se não está a resultar, então alguma coisa tem que mudar. A tua forma de como estás a fazer. Isto às vezes acontece muito, pronto, ainda não tens filhos, mas às vezes acontece com as crianças, que é, porque faz sempre a mesma coisa, sempre a mesma birra, e porque eu já lhe disse 40 vezes que para ele não fazer assim, é tipo, ok, então se calhar eu tenho que ser mais criativa e tentar de outra maneira diferente. Vou dizer de outra maneira, isto ontem aconteceu-me também, foi muito giro, que estava a fazer o jantar e assim, Mateus, olha, já não sei se era tipo, vai pôr a roupa no cesto, podes por favor ir pôr a roupa no cesto da roupa suja, e ela, não quero. E assim, Mateus, a tua colaboração é mesmo importante para mim, já falámos sobre isto, tipo, eu estou a fazer o jantar. A tua colaboração é uma palavra muito gira para usar aí. Isto porque eu tenho um bocado aquela coisa de educar um homem que não diga que ele está-me a ajudar. Porque eu não quero que o meu filho depois venha a ter filhos e que diz que ajuda muito a sua mulher. Estás a ver? Que é tipo, faz parte da tua função, é colaboração. Incentiva a pessoa a querer fazer. Pronto, mas eu disse isto ao Mateus, eu disse, olha, já disse que a tua colaboração é importante, sou mãe solteira, eu não lhe disse isto, mas sou mãe solteira, estou aqui a fazer o jantar, portanto, vá lá pôr a roupa, e ele, eu não quero, eu, tá bem, então queres fazer os ovos? E ele, eu, sim, queres fazer os ovos? Ele, quero, está bem. Então, olha, ele estava de cuecas em casa a fazer os ovos e eu fui pôr a roupa no cesto e ele ficou a fazer os ovos. Ele, mãe, mas e agora não sei o quê? Eu, não, agora faz assim, agora pegas ali, agora pegas na frigideira. E eu fiquei ali ao pé dele. Mas tipo, foi outra maneira, porque todos os dias isto é uma coisa que eu me chatei, que eu peço-lhe para fazer qualquer coisa e ele não quer fazer. E ontem tive esta cena tipo, ok, então vou fazer aqui uma coisa diferente. E é um bocadinho isso, que é tipo, mudas qualquer coisa em ti para obteres um resultado diferente. E a maior parte das pessoas que, sei lá, nem é goza, mas tem muito ceticismo em relação a este tipo de coisas, de retiros e de programas. Há muito ceticismo, especialmente em Portugal, em que as pessoas têm, por norma, uma mentalidade mais conservadora. Mas a verdade é que eu acho que qualquer pessoa que olhe para outras soluções que não experimentou e que condene, ou que goza, ou que manda abaixo, a minha primeira sugestão seria olhar primeiro para dentro e pensar, eu estou onde gostava de estar, sim ou não? Se sim, fantástico, está tudo ótimo, maravilha, encontrou outra ferramenta para lá chegar. Mas se não, talvez
estar numa posição em que não quer estar e estar a condenar e a criticar outros que tentam coisas diferentes para poderem sair da sua posição, talvez não seja propriamente a melhor forma de pensar. Mas olha, por acaso há um tema aqui que eu queria muito abordar contigo, porque eu acho que nem tu nem eu sofremos disto, que é a procrastinação. Sim, sim. Então, quem tem tendência a isso... Sim. Como é que pode... Porque imagina, para mim isto é quase... Eu não sou nada de procrastinar. Tipo, eu quero fazer uma coisa, vou e faço. E eu calculo, ou vejo pelo menos pelas coisas que tu fazes. Igual. Tu és um bocadinho assim. Tu talvez tenhas tido uma fase no início, não é? Sim. Quando... Não sei se foi quando abriste a Sonder, mas estavas mais... Sim. Quando eras mais novo e estavas... Antes de abrir a Sonder, eu lembro-me de escrever e de pensar a preguiça vai ser a grande luta da minha vida. Pronto. Como... é que uma pessoa que sofre desse mal, entre aspas, não é? O mal é uma característica, como é que... Acho que é uma ótima pergunta e vamos desconstruir aqui um conceito muito importante para qualquer pessoa que está a ouvir, penso eu. Eu tenho, para isto, posso partilhar uma história gira. Eu, na Sonder, nós estávamos a montar em Barcelona. E eu, para não ir gastar dinheiro a ficar num hotel ou num Airbnb, tinha uns amigos que estavam a fazer mestrado lá. Portanto, eu, na altura tinha 22, quando estávamos a montar a Sonder em Barcelona. Isto foi, já me lembro se foi antes ou depois da minha viagem à Ásia, mas acho que foi depois. Mas estávamos a montar lá a Sonder e ficava num sofá lá. Eles eram 3 ou 4 portugueses que estavam a estudar em Barcelona a fazer o mestrado lá. E eu lembro-me que um deles era daqueles addicts em ginásio, adorava ir ao ginásio todos os dias, super disciplinado, tinha lá o salmão com a batata doce e o peito de frango com o arroz, daqueles que está ali mesmo. Um deles era tipo ultra disciplinado nesse aspecto, no resto não sei. E outro era super preguiçoso, não queria ir ao ginásio, não gostava de estudar. Aquela pessoa que se define como procrastinador, aquela pessoa que diz, eu sou preguiçoso. Eu lembro-me de estar uma vez à conversa com ele e não sei o quê, ele estava-se a queixar de, mas eu sou muito preguiçoso e eu não consigo, e o outro vai ao ginásio e eu quero, mas também não consigo, e depois estudar também não dá, porque eu sou preguiçoso, Fred, não percebes, eu sou mesmo preguiçoso. Eu sou. Tipo, isto é quem eu sou, que é um perigo, não é? Porque tu, quando associas uma coisa destas à tua identidade, é o que se chama de uma... self-fulfilling prophecy, qual é o nome em português? Sim, eu estava exatamente a pensar nisso. Não é? A profecia... autorrealizadora, não sei. Self-fulfilling... Bem, é quando fazes uma profecia que se realiza. Exatamente, ou seja, tu é ovelhinha aqui, não é? E, portanto, ele cria essa identidade, ele tem um conjunto de acontecimentos que o faz pensar, ok, estes meus comportamentos levam-me a acreditar que sou preguiçoso, identifico-me como preguiçoso e como eu me identifico como preguiçoso vou reforçar o ciclo de tomar, ou de, neste caso não tomar as ações porque sou preguiçoso. E pronto, e é preguiçosíssimo porque uma pessoa quando faz, e eu tive com este rótulo durante bastante tempo, eu sou preguiçoso, é mais difícil sair de lá. E então eu perguntei-lhe, João, o nome dele é diferente, João, olha, diz-me uma coisa, diz-me uma coisa na tua vida em que tu não és nada preguiçoso, em que tu, quando é para fazer, vais fazer. Tipo, nem pensas 2 vezes e és tu que arrastas os outros para ir fazer. Ele, Fred, não tenho nada. Ele disse fumar um charro, eu é assim, quando é para fumar um charro, eu vou mesmo. Podia ser, até podia ser. E ele mostrar mesmo um exemplo. E ele disse, Fred, esquece, eu sou um preguiçoso, tu não me conheces, eu sou um preguiçoso, não há nada. Eu, João, de certeza que há alguma coisa na tua vida que tu, quando acordas, ou quando é para ir fazer isso, te entusiasma. Fred, eu sou um preguiçoso, não sei o quê. E o João, ele vira-se e diz, já sei, fazer ski. Quando é para fazer ski, Fred, eu não vou sair à noite, eu estou a dormir cedo na cama porque eu quero ser o primeiro a acordar, arrasto os meus amigos, companheiros de casa para irmos todos fazer ski, sou o primeiro a entrar na pista, o último a sair da pista, adoro aquilo apaixona-me imenso, e eu, qual é que é o teu nível de preguiça para ir fazer ski? Ele diz, zero, o meu nível de preguiça é 0. E aí ajudei-o a desconstruir um conceito muito importante que é, ele não é preguiçoso, ele é preguiçoso para as coisas que não gosta de fazer, claro, sim. certo? E portanto, nós não somos preguiçosos, a preguiça é um conceito imaginado, a preguiça não existe, o que existe é a ausência de motivação. E são coisas muito diferentes. E, portanto, a pessoa pode estar ou motivada para fazer algo ou desmotivada. Quando está desmotivada, por norma diz que tem preguiça, que é porque é algo que não lhe apetece fazer, não é? Se é uma coisa que te apetece mesmo fazer, tu lanças-te para a frente. E no meu caso, eu quando tinha 18, 19 anos, estava a estudar na faculdade, era algo que não me estava a dar prazer fazer, que não me apaixonava, que não estava alinhado com quem eu sou. Então eu achava que era um preguiçoso de primeira. Eu sou um ultra preguiçoso. Quando, por exemplo, com 14 anos em matemática, que era a disciplina que eu mais gostava, quando com 14 anos fazia por iniciativa própria os exercícios todos do livro, eu tinha uma lista com os exercícios e fazia os exercícios todos, porque era algo que adorava, mas na faculdade já não era a fase certa, não era aquilo que eu queria. E por isso aquilo que eu diria a alguém que pensa, eu sou preguiçoso, primeiro não é,
tem um conjunto de comportamentos ou de falta, de ausência de ação que a leva a acreditar que é preguiçosa, mas não é. Uma pessoa que no dia-a-dia sinta que é preguiçosa é porque está a viver uma vida desalinhada com a sua essência. E como é que se dá a volta a isso? Como é que se pode encontrar motivação? Porque depois também existe muito aquela tendência de dizer mas eu não sei o que é que quero, eu não sei o que é que gosto, Sim. eu não sei, por isso onde é que eu vou? É uma ótima questão, eu já pensei muito no assunto, porque é uma pergunta que me fazem muitas vezes também, tive que desconstruir a minha própria jornada, hoje em dia tenho um propósito de vida muito claro. Eu, para mim, acho que é experimentar. É que se não experimentares não vais saber. Yep. Tipo, e não, é aquela, não negues à partida uma ciência que desconheces. Não, juro-te, isto faz imenso sentido, sim. porque... olha, eu na minha escola de teatro, isto acontecia-me que eu era super perfeccionista e queria fazer tudo também, não sei, então eu não queria falhar. Então quando fazia trabalhos de grupo e nós tínhamos que inventar o devising, não é? Que é tipo, nós criarmos uma apresentação juntos ou não sei o quê, se havia uma ideia que eu não conseguia visualizar aquilo bem, eu ficava lá, isso vai ser uma porcaria, não quero fazer. Pois. Logo, fazia assim. E depois comecei a experimentar. E a falhar. E muitas vezes fui surpreendida. Que era tipo, experimentava uma ideia na qual eu nem acreditava muito, mas de repente aquilo resultava. E aprendi imenso aí, porque é isso, tipo, então se não sabes, vai e experimenta. E não negues quando ainda não tens conhecimento. 100%. É a mesma coisa, olha, a mesma coisa da crítica. Não critiques se ainda não experimentaste. Não fazes ideia. Não fazes ideia. Tu tens direito à tua opinião, nós temos direito às nossas opiniões, está tudo certo. Sim. Agora... Com conhecimento de causa. Claro, com conhecimento de causa, é isso. Porque uma crença não substitui uma experiência, não é? Eu posso ter uma ideia de como é que é algo, não é? Eu não faço a mínima ideia, deixa-me ver alguma coisa. Como é que é ser, por exemplo, padeiro, imagina. Ou ter qualquer tipo de... ou bartender, por exemplo, que era uma coisa que sempre quis experimentar. Acho que não vou ter jeito nenhum, mas mas gostava de experimentar. Já tive um namorado padeiro. Padeiro? Que graça. Sim, eu dizia-lhe assim, amassa-me o rabo como se eu fosse um pão. Deus meu! Vocês permitem este tipo de coisas aqui? Claro, isto é o meu podcast, eu faço o que eu quiser. Sim, diz lá, então a ideia de ser espadeiro. Não é, ou seja, não é que eu tenha vontade de eu ser... acho que o Fred ficou a pensar no meu rabo agora. Não, obrigado. Não é que eu tenha ideia de ser padeiro, mas quando pensamos numa imagem do que é fazer algo, nós temos uma ideia para isso, mas isso não é necessariamente a experiência. E a minha metáfora para isto é o Google. O Google o que faz é, a internet está lá com uma data de sites e domínios, e o Google, quando tu fazes uma pergunta do género, o que é que eu gosto de fazer? O que é que me apaixona? Qual é o meu propósito? O Google o que faz é, vai a todos os sites que existem e tenta encontrar a melhor resposta. Quando nós fazemos uma pergunta, o nosso cérebro é como o Google, não é? Neste aspecto de busca, quando nós fazemos uma pergunta de o que é que me apaixona, o que é que eu gosto de fazer, o nosso cérebro vai às nossas experiências passadas e referências e vai tentar encontrar uma resposta. E, portanto, se nós estamos a fazer a pergunta o que é que me apaixona, o que é que eu quero ser quando for grande, qual é o meu propósito, e não temos uma resposta, significa que ainda não temos as experiências e as referências necessárias para ir encontrar essa resposta. E por isso, isso é super interessante. E por isso ou seja, quanto maior o nosso leque de experiências e referências, mais combinações podem ser feitas, e quando fazemos a pergunta, mais resultados podemos ter. É igual como o Google. Sendo que eu acho importante também nestas experiências ter atenção ao conceito de ecologia, não é? Tu também, obviamente, conheces este conceito, que é o impacto que as minhas ações têm em mim, no outro e no planeta. Sim, como é óbvio que não é, não, está bem, então vou começar a ter experiências juízo. destrutivas, tipo, Não. só para ver se é isso que eu gosto. Não, claro que ou não. seja, eu acho que é muito importante ter este conceito presente, não é? Sim. De fazer coisas, pensar no impacto que tem em mim, E no no outro outro. e no planeta, ou no sistema em que estás. Sim. Em que estás inserido, para de facto ter essas experiências. Mas é isso, mas tens que experimentar, e sem a experiência a pessoa não vai ter consciência do que é que gosta. E depois é ir de experiência e ir afunilando. Para mim é a única forma. Queria-te fazer aqui uma pergunta que vai parecer mais esotérica. Não, mas como é que manifestas os teus sonhos? E eu pergunto-te isto porquê? Porque eu vi um post teu que tu fazes uma referência a um vídeo em 2019 que estás no Altice Arena e que estás a apontar para o público e dizes daqui a 3 anos és meu, uma coisa assim. E aconteceu, porque tu este ano estiveste no palco do Altice Arena. Sim, é verdade. Como é que se manifesta isto? Olha, há coisas que não dá bem para explicar, não é? Eu gosto de me focar sempre naquilo que consigo controlar e sobre o qual tenho agência. E, portanto, para mim, quando tenho um objetivo ou um sonho, o meu pensamento é o que é preciso fazer para lá chegar.
certo? E há um certo lado do desenvolvimento pessoal em que tens o segredo e tens os conceitos todos de manifestar e acreditar e visualizar para o universo nos ajudar a construir isso. Eu não tenho a certeza se acredito nisso ou não. O meu lado intuitivo acredita que quando nós estamos a fazer algo que é alinhado connosco, seja como for, não faço ideia, não é um fenómeno que ninguém percebe, mas eu acredito que somos ajudados na nossa jornada a concretizar esse objetivo e esse sonho se tomarmos a ação diária e consistente para o realizar. E, portanto, visualizar e imaginar, e eu vou, como por exemplo o Think and Grow Rich, e eu vou ser rico, eu vou pensar em ser rico, ou eu vou pensar em ter um six-pack, ou ter uma relação perfeita. Eu vou pensar em ganhar o Euromilhões, mas eu não jogo. Mas eu não jogo, exato. Não, podes fazer as duas coisas, não é? Tipo, claro, é isso, ou seja, projetas, mas jogas também. E para mim o mais importante de visualizar e acreditar, mais do que para qualquer outro fenómeno, é para tu próprio teres um nível de energia e drive no dia-a-dia para ir concretizar aquilo. E eu não fazia a mínima ideia como é que ia concretizar. Percebi que tive que fazer um plano, não é? Portanto, 2019, eu estava a começar o meu trabalho nesta área. O meu pai levou-me a ver um compositor que ele adora. Não sei se é compositor também, acho que é compositor, que é o Ennio Morricone. Não sei se calhar não estou a pronunciar bem. Que é um senhor que é extraordinário, que faz a banda sonora de imensos filmes. E fomos com a minha avó, com o meu pai, e com a minha irmã. E o meu pai aplaudiu no fim, não sei o quê. E eu lembro-me de estarmos ali num intervalo. Ou antes até do princípio, já não me lembro se foi no intervalo ou no princípio, mas de estar a olhar para a plateia e pensar, eu um dia quero estar aqui, sabes? E aquela experiência é que me fez querer estar ali. Se eu sem aquela experiência, como há bocado estávamos a falar das experiências, eu não fazia a mínima ideia que queria ser orador. Quando tinha 18 anos ou 19, fazia zero ideia. E um dia, aos 20 anos, depois de começar a Sondra, convidaram-me para o Bet24, que era tipo um concurso da Católica para jovens empreendedores para estar em palco. Eu saí de lá e pensei... O Bet24 é tipo, quem é o mais bet não é, da Católica? Não é bet, podia ser. É bet de apostar. Eu sei, percebi. E fui a palco, e foi a minha primeira experiência, e fiquei tipo, eu adoro isto. Mas não sabia sem ter experimentado, só para também dar aqui esta referência do passado. Temos um gatinho agora aqui. Não estou a falar do Fred, para quem não está a ver isto no YouTube. Exato. Temos mesmo um gato a visitar aqui o nosso espaço. E pronto, e portanto, ou seja, eu naquele momento percebi, eu gostava de estar aqui no Altice, isto seria um sonho. Eu todos os dias de manhã, não vou dizer todos os dias para as pessoas não acharem que sou perfeito e que tenho uma rotina que é sempre cumprida, mas parte da minha rotina e de algo que vamos falar a seguir também passa pelo meu ritual matinal e faço algumas coisas a nível fisiológico para a alteração do meu estado e também faço uma breve meditação. E a minha meditação muitas vezes consistia em visualizar tipo, o meu futuro e via-me no Altice, via-me no Altice a saltar, a falar e pronto, e eventualmente as coisas aconteceram de uma certa forma. Eu tenho que ser muito, como é que posso dizer, humilde aqui, porque por um lado, eu acho que nós nos devemos focar naquilo que conseguimos controlar e as ações que podemos tomar. Por outro, o mundo funciona de uma forma misteriosa. E eu acredito mesmo, intuitivamente acredito que nós estamos a fazer algo que é alinhado connosco, que somos ajudados nesse caminho. Não sei como, nem sei como é que se explica, mas acredito nisso. E, portanto, há muita parte daquilo que acontece para me colocar lá há 2 ou 3 semanas atrás com 10 mil pessoas e aquilo estar ao rubro e eu ter tido uma das melhores experiências da minha vida, que não se deve a mim, que se deve a fenómenos que aconteceram e aos quais eu estou extremamente agradecido. Eu ter conhecido a Cristina Ferreira, que conheci esse ano, acho que foi em 2019, que viemos a desenvolver uma relação e que me convidou para ser orador. Portanto, ou seja, eu sem a Cristina isto nunca teria acontecido. Eu acho que isto também é uma ótima... Ou se calhar teria acontecido de outra maneira. Acontecido de outra forma. Possivelmente se tu querias... Se é uma coisa que tu queres tanto e que... Sim. E pronto, eu sou super... Eu acredito muito nessas coisas, que é o universo que conspira a teu favor. Agora, assim, falando de uma forma mais... nem mística, direta, eu acredito mesmo nisto e acho que também é uma questão de energia, aquilo que tu emanas, a tua vontade, o teu drive, essa tua paixão é altamente, põe-te em movimento, não é? Então... Sim. E depois, lá está, não dá para explicar, mas eu concordo contigo e sinto mesmo que sinto muito ajudado na minha jornada, seja porque... Eu não sei se tu fazes este tipo de coisas, mas olha, eu fiz há uns anos uma carta astral e lembro-me do meu...
nem sei como é que se diz, o leitor da carta astral, o terapeuta, não sei como é que se diz, bem. E ele disse-me assim, não, eu vejo aqui uma coisa, porque era numa altura em que eu ia lançar um blog com umas amigas e não sei o quê, e estava assim com uma dúvida, e depois acabei por saltar fora e não vejo aqui muita energia nisto, mas a Vera, eu vejo aqui é uma coisa com comunicação, assim, a falar com muitas pessoas, assim, tipo, uma coisa tipo TED Talks, assim, eu não tenho nada para ensinar a ninguém. Eu não tenho nada para dizer. Mas o que é que eu... Tipo, eu não sou especialista em nada, eu não tenho nada para... Vai, e agora, olha onde é que eu estou. Tipo, o meu trabalho é comunicar, sim, não é? Sim, Estar inspirar aqui. pessoas todos os dias. Sim, e também já tive imensas... Já faço palestras e essas coisas todas e, de facto, é incrível. E tem a ver com isso também. Eu também acredito que tem a ver com a nossa vibração e quando estás a viver alinhado com aquilo que tu sentes que é o teu propósito. Concordo. Por isso eu acredito muito nisso. E tu falas muito na jornada do herói. Sim. Não é? A jornada... Tu sentes-te um herói? Eu acho que todos nós somos, entre aspas, metaforicamente, o herói da nossa própria história. E essa história pode ser uma comédia, uma tragédia, um drama, uma aventura, dependendo das decisões que nós tomarmos, também de algumas coisas que nos acontecem e que estão fora do nosso controle, mas sobretudo daquilo que nós fazemos com aquilo que sucede na nossa vida. E a jornada do herói é um conceito que foi criado pelo Joseph Campbell, que é um mitólogo que basicamente estudou as grandes religiões e cultos e narrativas da humanidade, das maiores, o cristianismo, o judaísmo e islamismo, até aos maias, aztecas, romanos, gregos, aborígenes da Austrália, hindus, budistas, estudou as grandes narrativas e histórias. E aquilo que ele descobriu foi que a jornada de Jesus, de Moisés, como é que de se Buda, chama? Joseph Campbell. Campbell. Tem um livro extraordinário, muito difícil de ler, eu não o consegui acabar da primeira vez que tentei, porque era mesmo denso, mas o livro ele é uma pessoa inacreditável, já não é vivo. Chama-se The Hero with a Thousand Faces, não sei o nome em português, mas há de ser uma tradução em princípio. É um livro muito denso, mas basicamente o que ele percebeu foi que estas diferentes figuras míticas têm todas uma jornada com um contexto diferente, mas tu fores pegar na estrutura, a estrutura é sempre a mesma. Ele chamou-lhe o monomito, ou seja, que os mitos são todos iguais, só que com histórias diferentes, desejos diferentes, desafios diferentes, amigos diferentes e inimigos diferentes, obstáculos diferentes, vontades diferentes. E ele criou esta jornada do herói. E depois aquilo que ele percebeu foi que isto, na realidade, é uma projeção humana. Quando se criam estas histórias, uma projeção humana da nossa própria jornada, porque todos nós estamos na nossa jornada do herói. E a jornada do herói divide-se, ele codifica ali 12 grandes passos, mas tem duas fases, de uma forma mais macro, muito, muito distintas e que para mim é a parte mais relevante, que é o mundo conhecido e o mundo desconhecido. E a parte mais relevante da jornada toda e dos passos todos é o passo que ele chama de Call to Adventure, que é quando é o chamamento à aventura, que é quando algo na nossa vida acontece que nos leva a acreditar, a tal inspiração ao desespero, que existe uma vida que não está a ser vivida. Existe uma diferente versão da minha vida, seja em que área for, que não está a ser vivida neste momento. E seja porque eu estou bem e posso dar um salto, seja porque eu estou mal e isto tem que acabar. E esse momento é o momento, é o defining moment na vida de todos os seres humanos, porque todos nós passamos por diferentes fases e a nossa vida tem ciclos e há momentos em que uma coisa funciona e é positiva e outra em que já não é a mesma coisa, porque nós mudamos e é diferente. E esses momentos de call to adventure é onde a nossa vida se decide, basicamente, porque é o momento em que é um garfo na estrada, tu vais ou para a direita ou para a esquerda, e tu podes continuar no mesmo lugar e vais continuar a fazer as mesmas coisas e ter os mesmos resultados, ou podes fazer uma coisa diferente para eventualmente ter resultados diferentes. Não quer dizer que vais ter aquilo que queres passado um dia ou uma semana ou um ano, às vezes demora mais tempo até. Mas eu adoro este call to adventure. Olha, sabes que eu fiz um call to adventure, fui num sábado, um ecstatic dance. Ok. Conheci uma neozelandesa, não sei o quê, começámos a falar. No dia seguinte estávamos a trocar umas mensagens e eu disse, olha, amanhã vou para um retiro nos Açores, queres vir? E ela, está bem.
E na segunda-feira estávamos a embarcar e ela veio... graça. Não, eu conhecia no sábado e ela veio comigo na segunda-feira fazer o retiro para os Tu Açores. proporcionaste-lhe um call to adventure. Ou seja, eu proporcionei o Call to Adventure e depois lembro-me de... Ou seja, ela tomou a decisão para aí a meia hora, ela disse, olha, espera aí, deixa-me só meditar aqui um bocadinho sobre o assunto, depois liga-me a dizer, olha, sabes uma coisa, Vera, a pergunta que eu me fiz foi, daqui a 5 anos, porque a questão para ela era mais a parte financeira, porque obviamente que era um investimento que de repente é tipo, Claro. gastas ali um dinheirão para ir fazer uma viagem, Sim. ela disse, daqui a 5 anos será que eu me vou arrepender de ter gasto esse dinheiro? E ela disse, e a resposta foi não, portanto, não me vou arrepender de ter gasto este dinheiro. Amanhã estou contigo no voo. Pá, foi lindo Fantástico. e foi espetacular, foi muito giro e a experiência, porque é isto, quando tu decides também ir fazer uma viagem, tu falaste na viagem há bocado, também acho que há uma coisa que é importante, não é? Nós não vamos fazer uma viagem para fugir, porque é assim, se tu não estás bem, se não estás bem de cabeça, se não estás bem emocionalmente, não é uma viagem que te vai... Claro. Tu vais levar essa angústia contigo. Claro. Não é? Tipo, Sim, vais se calhar lidar ou qualquer coisa vais se pode enfrentar transformar, podes enfrentar sítio, noutro local. noutro local, não é? E vais ter outros inputs, vais ter outras perspectivas e ideias e experiências que te podem... E foi como aconteceu. Eu fiz 2 meses, o primeiro mês da viagem foi terrível. Eu estava com 3 amigos. Primeiro fiz 1 ou 2 semanas, bem, 10 dias no Myanmar sozinho, depois eles juntaram-se, éramos 4. Pá, eu estava na full Eu fui para moon... lá com o meu filho com 4 anos, fui para Myanmar. para Eu Myanmar, sozinha com gostaste? ele. Eu adorei. Foste a Bagan, à cena dos templos? Não consegui ir a Bagan. Só tivemos lá uma semaninha numa praia. Giro. E isto para dizer que o primeiro mês, eu lembro-me de estar na Full Moon Party, estava em Myanmar, em Bagan, nos templos, havia um nascer do sol incrível e eu por dentro sentia-me exatamente na mesma, tipo, nada tinha mudado. Claro. Mas houve ali uma experiência, que foi a travessia de Camboja para Laos, em que entramos em Laos por baixo nas 1000 ilhas e estava um pôr do sol e o Mekong castanho. Houve ali... lindo. Eu fiz um post há pouco tempo a falar sobre isto, que as pessoas muitas vezes acham que mudar é uma coisa que demora muito tempo. E para mim, estive a pensar muito nisto, não é? Porque recebi, sei lá, mais de 1000 mensagens. Foi a primeira vez em que recebi mais mensagens na vida depois de ter ido ao Altice. Recebi milhares de mensagens de pessoas a dizer, pá, tudo mudou. E eu fico tipo, mas as pessoas, testemunhas de pessoas que mudaram ali. E eu fiquei tipo a pensar, pá, mas será que a pessoa mudou mesmo? Será que isto é eficaz? E depois estive a destruturar o assunto, a desconstruir. E aquilo que percebi foi que existem 2 tipos de mudanças. Existe a mudança do mundo exterior, que demora tempo, porque o mundo exterior requer que nós tomemos ações consistentes ao longo do tempo, certo? E, portanto, uma pessoa não decide ter um six-pack e no dia a seguir tem um six-pack. Ou decide ter uma relação amorosa profunda e no dia a seguir tem essa relação. Pode ser um six-pack de cervejas, vais ali ao Ou supermercado comprar e pronto, tens um se fomos six-pack. criativos. Mas, portanto, ou seja, as coisas no mundo exterior demoram tempo, mas a mudança no mundo interior, por norma, tem um build-up, é quase como água que vai aquecendo ao longo do tempo e nós não vemos diferença nenhuma. A água aos 10 graus e aos 20 graus é igual, e aos 30 é igual, e aos 50 é igual, e aos 80 é igual, até que começa a borbulhar e do nada entra em ebulição. E eu acho que com nós acontece a mesma coisa, e portanto, naquele momento, para mim, houve um momento que durou 1 segundo, ou 1 minuto, vá. Houve um momento ali que as coisas clicaram e mudaram. E este Call to Adventure, para voltar aqui à jornada do herói, o Call to Adventure é um momento decisivo na vida das pessoas, porque é o momento em que a pessoa pode dizer que sim à aventura ou não. E a maior parte dos heróis, ou das pessoas, a maior parte das pessoas, mesmo tu vês nos filmes, o Harry Potter, o Frodo no Senhor dos Anéis, eles dizem que não quase sempre da primeira vez. Porque têm medo. Porque ir para o mundo desconhecido, por muito que tu não estejas bem onde estás, mais vale estares confortável com aquilo que conheces que é negativo do que ir para o desconforto daquilo que não conheces que pode ser negativo ou positivo ou pior ou melhor, porque não sabes. As pessoas têm mais medo da dor do que desejo de prazer, infelizmente. E por isso, nesse momento, é o momento que separa aquilo que eu chamo de seekers e de settlers. Um seeker é alguém que diz que sim à aventura e que se entra na jornada sem saber ainda muito bem como é que vai concretizá-la e aventura-se. Um settler é alguém que se conforma com a situação onde está, mesmo que não esteja bem, e pronto, e portanto, aquilo que eu acho que o mundo precisa é de mais seekers. E atenção a estes sims, isto é uma das regras da improvisação. Eu por acaso fiz um episódio sobre isso também com a Marta Borges, que é dos Improváveis, que uma das regras é o sim e. Sim, porque depois quem diz sim, mas, na verdade é um não, um sim, mas. Sim. Então, sim e. Sim. E esperar o que é que isso traz. Fred, super obrigada. Obrigado. Então, queria só relembrar que todos os subscritores da newsletter vão então receber estes 100 € de desconto no teu Life MBA.
O link vai ficar disponível. Alguma dúvida, podem enviar um e-mail para info@ecologica.com. Tu já explicaste aqui muito bem como é que vai ser o curso. E acho vai que ser mesmo, extraordinário. vale mesmo a pena. Eu também, outra coisa não é o curso, mas estou a organizar esta viagem ecológica ao Pico, que acho que também vai ser super transformadora. Portanto, temos aqui estes meninos, Coisas boas para coisas boas. Fred, queria também só relembrar que vamos agora falar sobre gestão de tempo, não é bem gestão de tempo, é orçamentar o tempo. Orçamentar o tempo, Orçamentar é um conceito de gestão de tempo. O conceito de gestão de tempo, que é o time Sim. budgeting, que vamos falar para patronos. Sim. Se ainda não és patrono deste podcast, podes passar a ser através do link que está na página, na bio da página de Instagram da Ecológica. E pronto, e é isto. E agora, a última pergunta de sempre, que é: qual é a tua ecológica de vida? A minha, quando tu dizes ecológica, já me fizeste a pergunta uma vez. Pois já. Ecológica tu defines como filosofia de vida? Forma de estar na vida? Sim. É? Ecológica, sim, eu costumo dizer que ecológica é raciocínio positivo, portanto, eu calculo que a tua ecológica tem algo de positivo. O meu modo de vida, a minha forma de estar na vida é... Estamos aqui uma vez e é uma irresponsabilidade e ingratidão do nosso lado, visto que nós não fizemos nada para merecer ter esta experiência, porque a vida para mim é uma oportunidade a ser aproveitada e não uma adversidade a ser superada. A única coisa que a vida nos pede em troca, que nos deu este presente de estarmos aqui hoje, a única coisa que nos pede é que a aproveitemos ao máximo. E a única forma de a aproveitarmos ao máximo é dizermos que sim à aventura, de que é vivermos quem nós realmente somos e manifestarmos a nossa essência no seu máximo potencial. É isso. Eu agora vou comparar esta resposta, vou lá rever o teu episódio para ver se disseste a mesma coisa. Não, isso é interessante, porque a nossa ecológica pode mudar. A minha ecológica hoje pode não ser a minha ecológica amanhã. Claro. E acho que isso é que também é interessante. Muito obrigada, obrigada por estas aventuras. Esperamos por vocês nestas aventuras incríveis. Juntem-se ao Life MBA. Mesmo. Até 7 de março está aberto, depois fecha e a primeira turma começa no final. Adorava contar convosco. Obrigada, Fred.